Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso estudo da vida e obra desse nosso amadíssimo apóstolo Pedro, né, um dos líderes da igreja, e já passamos aí por muita coisa, desde a chamada desse homem, né, até a crucificação de Cristo, quando ele não estava presente, passando por grandes revelações que ele teve, grandes precipitações que ele teve. Passamos por Atos dos Apóstolos, quando falamos bastante sobre a regeneração de Pedro. E agora chegamos às epístolas de Pedro, né? Ali no finalzinho da Bíblia, você volta, né, de Apocalipse, vai voltando Judas, terceira João, segunda epístola de João, primeira de João, e aí você chega em segunda Pedro e a primeira epístola de Pedro que nós vamos ver hoje, ok? Temos um grupo exclusivo no WhatsApp desse estudo e de muitos outros que faremos no decorrer do ano. Ali nesse grupo, as pessoas que estão ali vão receber o link para comprar o nosso livro sobre a obra e a vida de Pedro com 50% de desconto. É um e-book que você pode ler, né, ali no seu celular, no seu tablet, ou baixar o PDF que também vai chegar no seu e-mail depois da compra e você vai poder fazer aí a impressão, ok? Não vão ser muitas páginas, né? Acho que deve ficar ali em torno de 40 páginas de PDF, o nosso livro. E é tranquilo para imprimir, né? Dá para você imprimir tranquilamente, tá? Não deixe de estar no grupo, porque você vai receber ali com um desconto especial o link para adquirir esse material poderoso. Amém? Abra sua Bíblia comigo então, para a gente continuar. Enquanto você abre, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhá-lo aí no seu WhatsApp, na sua rede social e se inscrever no canal. Certo? Vamos lá. Primeira Epístola Universal de Pedro. Essa epístola, irmãos, ela foi escrita ali mais ou menos no ano de 64 depois de Cristo, né? Antes do martírio do nosso queridíssimo também apóstolo Paulo, né? Então Pedro vai dizer assim, ó, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, essas províncias aqui eram províncias da Ásia Menor, né? Elas estão localizadas ali entre o Mar Mediterrâneo, né, e o Mar Negro, só para você se localizar ali. E ele está escrevendo claramente, ele que faz essa epístola, não tem dúvida, né? Ele já começa se identificando e ele escreve para os judeus, né? Ele escreve para os peregrinos, para os crentes judeus dispersos pelo mundo, né? Conforme a gente pode ver em Apocalipse 5 lá, versículos 9 e 10. Tá? Algumas traduções vão trazer forasteiros, né? Ele, quando fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus, ele era apóstolo para os judeus, né? Olha lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 8 também, né? E interessante que ele começa falando Pedro, né, e não Simão. Pedro é o homem regenerado, é o homem espiritual, e não o homem natural, como era Simão ali, né, o homem natural por nascimento, como nós vimos em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, e Mateus também, capítulo 16, versículos 17 e 18. Né? Continuando aqui, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência, eleitos pela presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Né? Interessante aqui o seguinte, né? Nesse versículo 2, a gente percebe uma coisa interessante. As duas epístolas, elas vão falar aqui do governo de Deus, né? Elas vão falar aqui de quanto e como nós devemos nos sujeitar à ação de Deus nas nossas vidas, né? Percebam, dos versículos 3 agora até o versículo 9, ele vai estar falando da regeneração, a regeneração do Pai para uma vida, né, através do Pai, perdão, não do Pai, né, a regeneração através do Pai para uma vida de esperança, né, uma vida de herança para nós, ok? Uma vida de herança quanto aos céus. E outra coisa, ele nos quer prontos, né? Ele quer que nós tenhamos uma vida pronta. Uma vida pronta para quê? Uma vida pronta para aquilo que vai ser revelado a nós no último tempo. Então a gente tem que estar preparado para receber. Todas essas coisas que estão acontecendo são sinais dos últimos tempos, ok? Então, do versículo 3 ao 9, é exatamente isso que ele vai preparar.
Eu quero que você leia depois em casa. Não vou ler uns trechinhos aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ok? Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardadas no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso. E o versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ok? No versículo 10 aqui agora, né, a gente vai do 10 ao 12, os 3 últimos versículos dessa primeira parte da epístola. O que vai acontecer aqui? Ele vai falar da aplicação do Espírito Santo. A aplicação do Espírito através aqui de profetizar. Olha isso, que coisa tremenda. Através de profetizar. A profecia de quem? Dos profetas. Crede nos seus profetas e nas profecias. Amém, irmãos? E não só isso, através da pregação dos apóstolos também. Olha lá. Salvação das vossas almas, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Essa glória é um diadema, né? O diadema de glória na cabeça, né? Cada glória que ele recebeu, o nosso Cristo. Versículo 12, aos quais foi revelado que não para si, mas para nós eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas, os anjos desejam bem atentar. Ok? Agora ele vai fazer uma exortação aqui à santidade, né? E essa exortação vai do versículo 13 ao 25. Então eu não vou ler, eu peço para que você leia mais uma vez, né? Mas essa exortação à santidade vem da redenção de Cristo, né? A redenção dele para que ele pudesse nos proporcionar uma vida santa, né? Pela natureza santa e pelo amor fraternal, mediante a purificação, pela santificação e pela verdade, né? A salvação para nós, termos aceitado Jesus, é o início, e a santificação é o processo. Mas se você pensa que é salvo e não se santifica, na realidade você precisa rever a sua salvação. A santificação, o abrir mão do pecado, a luta, a batalha contra a carne é sinal de que você é salvo. Mas se você continua pecando, não se importa com isso não te ofende, isso não dói a sua alma, não te causa dor, você precisa rever a sua salvação. É uma palavra extremamente dura, mas é uma palavra necessária. Amém? Capítulo 2. Agora ele vai falar do crescimento em vida aqui, nos versículos de 1 a 3. Olha isso. Esse crescimento em vida, especificamente aqui, ele vai falar da plena salvação, do 1 ao 3, e ele vai prosseguir até o versículo 10 da vida através dessa plena salvação e os seus resultados. Nós não devemos viver uma vida, quanto cristãos, pensando se eu estou salvo ou não estou. Nós não devemos viver uma vida com dúvidas. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação, irmãos. Amém? Então, vou pular aqui, depois você lê esse versículo 10. E agora, dos versículos 11 desse capítulo 2, né, até o capítulo 4, versículo 19, ele vai falar da vida cristã e dos seus sofrimentos. A vida cristã não é só o mar de rosa que alguns pastores, alguns líderes tentam pregar aí para as pessoas. A vida cristã é uma vida de sofrimento. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Amém?
E ele vai falar do testemunho dele aqui a partir do versículo 11, né? Olha lá. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, né? Entre os ímpios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, né? Então a gente tem que ter cuidado, irmão, quanto cristãos, com aquilo que a gente faz, né? Com o testemunho que a gente dá. Sujeitáveis, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior, que eram os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem bem. E ele vai prosseguir uma série de advertências aqui, que eu não vou parar para lê-las todas, mas eu quero te convidar a ler tudo. Vou passar aqui também no versículo 21, que é algo importante aqui, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Né? Nós fomos chamados e desfrutamos da graça e expressamos Deus. Você sofre e você expressa Deus porque você é diferente. Né? O nosso sofrimento, muitas das vezes, expressa o Senhor. Porque não é o sofrimento em si, mas é como nós passamos pelo sofrimento. Amém? Capítulo 3, ele vai falar agora do dever tanto da esposa, né, quanto dos maridos. Né? Semelhantemente, versículo 1, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecerem a palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. E aí, presta atenção, aqui está falando de uma relação marido-mulher, não está falando de uma relação de pregadores do evangelho. Então, cuidado para não pegar esse versículo e achar que a gente vai ganhar as pessoas sem palavra. A gente pode ganhar através do nosso exemplo, sim, mas muitas das vezes vai ser importante abrirmos a nossa boca. E outra coisa, a mulher ela vai ter prazer em se sujeitar ao marido se esse marido se sujeita a Cristo. Se o cabeça dele é Cristo, a mulher vai se sujeitar por amor e não por obrigação ou por imposição. E aí no versículo 8 desse capítulo 3, ele vai falar do apoio recíproco e a paz, olha lá. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Irmãos, há algumas aflições que nos são reservadas, ok? Esse evangelho de só vitória, só maravilha, só riqueza, não é o evangelho de Jesus. Versículo 18, ainda do capítulo 3. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui é uma outra coisa interessante, né? Cuidado com essa questão de que Cristo desceu à mansão dos mortos. Tá? Não tem isso. Cristo padeceu como se estivesse no inferno em vida. Todos os sofrimentos que ele padeceu aqui. Versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Amém? Até aqui o nosso estudo de hoje, né? Vamos para aí quase 15 minutos de vídeo, né? E finalizamos com esse exemplo maravilhoso de Jesus Cristo, né? Interessante aqui que ele faz a comparação com a arca, com o batismo, né? Dos nossos dias aqui atuais. Né? Então, olha lá, ele vai falar assim, ó, aqui também, como uma verdadeira figura, né, agora nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus,
pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha lá Atos 16, versículo 33, e você vai entender melhor o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Amém? Essa epístola de Pedro, né, aos judeus é interessantíssima. Não é porque ela é aos judeus, não serve para nós, porque ela é aos judeus crentes dispersos pelo mundo. Então fique atento, te recomendo fortemente que você leia esses 3 capítulos, são capítulos curtinhos, e qualquer dúvida, deixa aí embaixo a tua pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder. Amém? Até o próximo estudo, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo aí. Amém? Tchau, tchau, fiquem com Deus.